Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Se você tem gostado dos nossos vídeos, né, curta aí, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. A aula de hoje a gente vai tratar de arranjos simples. Eu quero mostrar a diferença de arranjos para permutação. Permutação simples. Um grupo é diferente do outro apenas pela ordem de seus elementos. A permutação pode ser calculada com o fatorial do número. O fatorial de número é o número vezes o seu antecessor, até chegar 3, 2, 1. Exemplo, 5 pessoas pretendem formar uma fila. De quantas formas essa fila pode ser organizada? Imagine aqui uma fila formada pelo Alberto, o Bernardo, o Caio, o Diego e o Elivelton. Se você colocar o Alberto na última posição, ou na penúltima, coloca aqui, ó, Bernardo, Caio, Diego, Elivelton e Alberto. Essa fila ela é diferente da primeira, tá? Porque você mudou a ordem. Numa fila, a ordem é muito importante. Então, a gente pode calcular quantas ordens eu tenho para essa fila fazendo a permutação do número. Então, a permutação são 5 elementos na fila, então a permutação de 5. Permutação de 5 é 5 fatorial. 5 fatorial eu faço 5, ou melhor, não 3, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, eu posso organizar essa fila de 120 formas diferentes. Agora, arranjos. Um grupo é diferente do outro pela ordem e pela natureza de seus elementos. Vamos lá, olha só. Permutação, a diferença de um grupo para o outro é só a ordem. Já arranjo tem uma diferença de natureza. Professor, o que é essa diferença de natureza? Gente, imagina um time de futebol que está jogando. O treinador vai ter ali 11 jogadores, né, em campo e terá ali um certo número no banco de reserva. Quando ele só quer mudar a posição dos jogadores lá em campo, né, por exemplo, o time está ganhando, né, está folgado, ele pode pegar o atacante, trazer para a defesa, sem entrar nenhum jogador novo, né, e está mudando ali a ordem. Traz o time todo para a defesa e fica naquela retranca. Então, ali está mudando apenas a ordem. Só que imagina que então que um jogador se machucou. Ele precisa de pegar alguém lá do banco. Então, quando ele vai fazer essa substituição, ele está mudando a natureza. Ele está trocando, né, um jogador por outro diferente. Então, isso aí é uma diferença de natureza. O arranjo simples, então, é um tipo de agrupamento que há diferença de ordem e natureza. Perceba que em permutação você tem 5 elementos e você vai usar todos os 5. Agora, em arranjo, olha só o exemplo que nós temos aqui. Tem-se 5 pessoas e pretende-se formar uma fila com 3 dessas pessoas. Olha, você tem 5, mas vai formar uma fila só com 3, então vai haver uma sobra. Essa é a diferença de permutação para arranjo. De quantas formas essa fila pode ser formada? Eu vou usar a fórmula que está bem aqui em cima do exemplo, ó. Arranjo simples de 5 elementos, formando grupos de 3 em 3. A fórmula é 5 fatorial sobre, aqui entre parênteses, 5 menos 3. Perceba que o 5 é o número total de elementos e o 3 é a quantia que você vai usar em cada grupo. Aqui, olha só, no parêntese, você pode fazer 5 menos 3, que vai dar 2. E, então, eu vou aplicar a definição lá no 5, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu vou parar aqui no 2, porque eu vou cortar com o 2 que vai dar no denominador. 5 menos 3 deu 2. 2 fatorial. Corto e vou multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Agora, eu posso também resolver essa questão de arranjo simples utilizando o princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo é o seguinte, olha, eu vou ter o elemento que vai ficar na primeira posição, eu vou ter o elemento que vai ficar na segunda posição e eu vou ter o elemento que vai ficar na terceira posição. Na matemática, sempre que eu tenho a ideia de ir, eu vou multiplicar. Então, primeira posição, tenho 5 pessoas. Se eu for escolher, eu posso escolher qualquer uma das 5 pessoas para ocupar essa primeira posição. Já quando eu vou escolher a próxima pessoa para ocupar a segunda posição, uma já ficou na primeira, então sobram 4. Aí, quando eu for escolher, né, fazer a escolha da pessoa que vai ficar na terceira posição, já 2 já ficaram na primeira e na segunda. Então, eu tenho 3 possibilidades. Eu multiplico. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3,
60. Então, eu tenho 60 possibilidades de organizar essa fila. Então, perceba, mais uma vez, que a diferença de arranjo, olha só, é que em permutação, arranjo e permutação, é que permutação não há sobra de elementos. Já em arranjo, você vai usar um grupo, mas ainda sobra alguma parte. Bem, exercício. Temos aqui 2 questões. Pausa o vídeo e resolva aí. Já resolveu? Isso aí, vamos lá. Número 1. Ana, Bia e Kátia querem se sentar em um banco com 3 lugares. De quantas formas isso pode ser feito? Vamos imaginar que o banco, ó, eu vou desenhar o banco. Então, o banco vai ter uma posição, 2 posições e a terceira posição. Quantos podem sentar na primeira posição? Qualquer uma delas, né? Então, 3. Quantos podem sentar na segunda posição? Uma já sentou na primeira, né? Então, na segunda posição, tenho só 2 pessoas que podem se sentar ali na segunda posição. Na terceira posição, 2 já se sentaram, então só sobrou uma. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Questão 2. 12 ciclistas disputam uma corrida onde apenas 2 não têm chance de vitória, pois se envolveram em um acidente. De quantas formas o pódio com 3 premiados pode ser formado? Pódio. Então, vamos lá. Eu tenho 12 ciclistas, 2 foram embora, então eu tinha 12. 2 saíram, se envolveram em um acidente, então eu tenho 10 ciclistas, 10 possibilidades, né, de premiados. Esses premiados vão ocupar a primeira posição, vão ocupar a segunda posição, vão ocupar a terceira posição. Quantos elementos podem ocupar a primeira posição? Qualquer um dos 10. Quantos podem ocupar a segunda posição? Se um ocupar a primeira, ainda sobram 9 para a segunda. Agora, quantos podem ocupar a terceira posição? 2 já ocuparam a primeira e a segunda, então vão sobrar 8. Multiplicando, né? 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720 possibilidades diferentes. Bem, eu fiz aqui usando o princípio multiplicativo, isso aqui é um arranjo, tá? E se eu quisesse usar a fórmula? Então, vou colocar aqui ou, eu arranjo simples, eu tenho 10 elementos, e desses 10 elementos, eu quero formar um pódio, né? Esse pódio é formado por 3. Então, seria 10 fatorial sobre, entre parênteses, 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 vão dar 7. Então, vou fazer 10, 9, 8, 7 fatorial. Embaixo, 10 menos 3, 7 fatorial. Corto 7 fatorial com 7 fatorial e multiplico. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. E a gente tem a mesma resposta do que se você fizesse com o princípio multiplicativo. E aí, gostou? Entendeu? Espero que sim. Se entendeu, né, deixa aí o seu like e se inscreva para receber notificações dos nossos vídeos. Fique com Deus e até a próxima, hein?